Fala, amigos do Tiro, Marcelo aqui, presidente da Linad, mais um dia em Brasília, na terra onde tudo acontece. Estamos aqui hoje com nosso querido deputado pelo Rio Grande do Sul, Sanderson. É um querido defensor dos nossos direitos e da nossa pauta, um combatível da segurança pública que quer que a segurança pública desse país funcione, e dizer que estou muito satisfeito e muito grato por ter o senhor ter disposto aí do seu tempo. A gente sabe que o senhor é uma pessoa extremamente atarefada. E qual é a ideia do bate-papo de hoje? Expor aos nossos atletas pelo Brasil afora, em especial ao nosso querido Rio Grande do Sul, o quanto o deputado Sanderson é envolvido e defensor dos nossos direitos, não só pelo direito de acesso às armas, mas pela continuidade do nosso esporte, pela continuidade das nossas condições de poder fazer um esporte, que inclusive foi o esporte esse que trouxe a primeira medalha olímpica em 1920 em Antuérpia, com o nosso querido e jovem tenente Guilherme Paraense. E, diga-se de passagem, já começou difícil lá, né? Porque, inclusive, as armas dos nossos atletas foram extraviadas e tivemos que fazer o campeonato com armas emprestadas pela equipe americana. Para o senhor ver como a gente já começou a sofrer lá em 1920 na primeira medalha. Então, deputado, queria agradecer muito ao senhor pela oportunidade de estar batendo esse papo com a gente hoje aqui e dizer para o senhor que sou muito seu fã, já lhe acompanhava antes nas redes sociais. Obrigado. E me sinto muito honrado em poder dividir esse espaço. Me sinto muito honrado em poder dividir esse espaço com o senhor. Obrigado, Marcelo. Cumprimentos à Linad, nossos gabinetes. E aqui na Câmara, sempre à disposição da família dos atiradores dos CACs do Brasil. É uma grande família. E uma família muito unida. Essa família que compõe hoje cerca de, talvez quase 1 milhão de pessoas. 1.200.000. Todos profissionais liberais, funcionários públicos, policiais, militares, médicos, advogados, engenheiros, produtores rurais. Pessoas que, nos finais de semana, enfim, nas suas folgas, como eu faço, por exemplo, vão lá para tirar, né? Vão com a família. Eu tive a grande satisfação de levar minhas duas filhas já, a mais velha hoje com 27 anos, médica, e a pequena com 17, para elas aprenderem a atirar, né? E venho de uma família também de atiradores. Meu pai era atirador e eu digo, hoje eu acho que não dá nem para dizer isso, mas eu com 12, 13, 14 anos já atirava. Isso lá na década de 80, né? E era tão comum, né? Claro, mas não atirava sozinho, ia com meu pai. Nos clubes, na época não era clube de tiro, eram estandes de tiro. Existiam os estandes e ali, lá uma vez por outra, isso na década de 80, o Exército ou a própria Polícia Militar do Rio Grande do Sul faziam uma competição. Porque não tinha essa tradição dos clubes de tiro na década de 80. Na maioria, principalmente no interior do Rio Grande do Sul. Então, tá no meu DNA, tá no meu sangue o tiro esportivo. E tu dizia que é tão ligado ao esporte, o tiro esportivo, que a primeira medalha olímpica veio do tiro esportivo, do tiro de precisão, né? Hoje nós chamamos de fogo central. Fogo central. Primeira medalha que foi de prata. A primeira medalha de ouro também foi do tiro esportivo. Sim, ganhamos em equipe e ganhamos em individual. Exatamente. Então, a prata foi a primeira, depois aconteceram outras medalhas, foi em 1930, isso, né? 1920? 20 na Bélgica, na Antuérpia. Antuérpia, exatamente. Mas a primeira de ouro também, né? Então, na mesma Olimpíada, inclusive. Só mesmo aqueles que não conhecem o mundo do tiro para agredir, para atacar, para usar de preconceitos para tentar diminuir um esporte que é gigantesco, né? Exige uma preparação, os atletas de alto nível se preparam de forma profissional. A gente vê preparador físico, mental, psicólogo para a pessoa total, né? Então, já desde a legislatura passada, quando eu aqui cheguei, nós tentamos dar segurança jurídica para o esporte. A gente fala do CACs, enfim, mas para o mundo esportivo do tiro. O CAC em si são três palavras abreviadas que nem todo mundo que é CAC é CAC. Exatamente. Porque é colecionador, atirador e caçador. Nem todo mundo é caçador, nem todo mundo nem todo mundo é colecionador e nem todo mundo é caçador. Mas todos fazem prática de tiro esportivo. Exatamente. Então,
Tentamos dar uma segurança jurídica, né? Claro, a pandemia atrapalhou, isso é inegável. Nós, em 2019, ainda conseguimos aprovar aqui na Câmara, e eu acho que foi uma falha nossa, né? Eu também não tinha muita experiência, e outros deputados que estavam aqui também ajudando nessa pauta não tinham grande experiência. Nós não tínhamos também uma bancada tão forte. Hoje, por exemplo, a bancada está, no que diz respeito à família do Tiro, está muito mais forte. Temos aí Marcos Polon, Paulo Bilinski, Deputado Ismael, que vivem e conhecem de dentro o mundo esportivo do tiro. Mas o fato é que nós realmente podíamos ter melhorado se nós tivéssemos uma lei aprovada, porque a lei foi aprovada pela metade ainda, né? Mas foi aprovada uma lei em 2019, foi para o Senado e parou, né? O relator foi o Alexandre Leite. Deputado Alexandre Leite de São Paulo. E parou, né? Nós teríamos que ter dado encaminhamento para que essa lei tivesse sido aprovada no Senado e depois sancionada, e era lei. Aí, se o atual governo que está aí quisesse modificar por decreto, não poderia fazer. A lei está acima. A lei está acima. Mas a pandemia, claro, né? Isso foi final de 19. Janeiro, fevereiro de 20, nós entramos naquele colapso que foi a pandemia, e ficamos 20, 21, até meados de 22 em pandemia, né? As próprias votações aqui no Congresso eram limitadas a questões ligadas à saúde. Foi criado um orçamento paralelo de 800 bilhões de reais para nos dedicarmos, em termos de Brasil, ao enfrentamento, ao combate e à minimização dos prejuízos causados pela Covid-19. Aí teve a eleição, 2022, acabou que nós perdemos as eleições, quando, ainda antes do governo Lula assumir, nós já tentávamos aqui dentro do Congresso algum diálogo. Uma movimentação. Algum diálogo. Eu fui à reeleição, já estava reeleito, mas, por exemplo, deputados como Polon, Bilinski, o Ismael, não eram deputados ainda. Mas eu tentei. Estavam chegando, chegariam só em 1º de fevereiro. Mas naquele período de novembro, dezembro, tentei algum diálogo e tal, e vi que era conceitual do PT e da esquerda a perseguição no tiro, né? A perseguição e o alijamento da atividade do tiro esportivo. Era doutrinário, era um freio ideológico, né? E aí eu já vi notícias de que não, mas isso aí não é só uma questão técnica, tem comando do presidente Lula, o Palácio Planalto não quer que essa pauta seja levada adiante e tal. Dito e feito. Dia 1º de janeiro, pode verificar, o primeiro ato administrativo do governo do PT foi assinar um decreto, foi de manhã, na manhã do dia 1º de janeiro de 2023, foi assinado um decreto praticamente aniquilando com o tiro esportivo e com os CACs. Depois nós entramos com o PDL, que até hoje não foi resolvido. Eu sou autor do PDL, inclusive o PDL número 03 de 2023, que buscava revogar esse decreto deletério, decreto, eu diria, posso dizer aqui como deputado, um decreto criminoso, que foi feito contra os CACs e contra a atividade do tiro esportivo no Brasil e dos colecionadores também e dos caçadores. Por que criminoso? Porque feito sem respaldo legal. A revelia, né? Tudo que é feito sem o respaldo legal é ilegal, é ilícito e pode ser criminoso, né? Por que criminoso? Porque vem nele imbricado um crime de abuso de autoridade. Por isso que eu digo que o decreto Lula, lá do 1º de janeiro de 23, é criminoso. Não tinha autorização legal. Se ele causa prejuízo como causou a milhares de pessoas, lojistas aí, amigos meus lá no Sul, fecharam, né? Tivemos 900, já estamos em 900 CNPJs fechados. Empresários que geravam aí, no caso do Rio Grande do Sul, lá 10, 12 empregos, fecharam. Não é que eles reduziram o atendimento, eles fecharam. Baixaram as portas. Então, quando tem um prejuízo dessa natureza, a partir de um decreto ilícito, há um abuso de autoridade, que é um crime grave, inclusive, né? Tentamos, né? Chegamos a aprovar o PDL 03, inclusive o relator na Comissão de Segurança Pública e na CCJ foi o deputado Marcos Polon, e chegou no plenário da Câmara, ainda era Arthur Lira, conversamos com o Arthur Lira, eles não, eu vou pautar, e não pautou, até hoje. Aí apresentaram lá um PDL no ano passado, de autoria do deputado Ismael, que foi o que ele conseguiu. 206. Né? Mas não atendia nem
nem 20% das nossas necessidades. E esse decreto foi aprovado, né? Não atendeu muito pouco das nossas necessidades, foi para o Senado e parou. E aí nós estamos aqui hoje, né, em maio de 25, na mesma condição de precariedade, com uma burocracia colocada premeditadamente para aniquilar com o mundo do tiro, né? Pontual, né? As coisas É pontual, porque eles foram assim, ó. E o detalhe, isso eu já estudei, eles pegaram gente, cooptaram gente que faz parte do mundo do tiro, que eu acho que nem esquerdista era, mas foram cooptados, sabe-se lá por quê, para dar assessoria técnica para eles no Ministério da Justiça, na Polícia Federal e no Exército atacarem os CACs, né? Tem remédio para isso, tem remédio para tudo isso, tem remédio, né? Está na mão do Congresso. Câmara e Senado já podia ter aplicado esse remédio desde 2023. Porque 23, 24 e meio de 25, são 2 anos e meio. Está provado que os clubes de tiro, que as lojas de tiro, que os CACs não cometem mal algum à sociedade brasileira, ao contrário. Ao contrário, né? O Congresso agora, então, tem, né, meios e argumentos. Meios e instrumentos para dizer, não, aquela narrativa falaciosa do então ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que os CACs traziam armas clandestinas do exterior para alimentar as facções. Agora está provado que não é. E o recadastramento que foi feito? Todo mundo recadastrou? 99,7, quase 99, não, 99,9 alguma coisa. Todo mundo recadastrou, né? Então hoje, 2 anos e meio depois, não tem mais justificativo. Não, os CACs e as lojas, enfim, não atuam no descaminho, ou melhor, no contrabando e no tráfico de armas, nem de munição. Os CACs cumpriram todas as exigências estabelecidas pelo governo Lula. Logo, vamos então liberar, né, para que os clubes de tiro possam funcionar sem burocracia, que as lojas de arma, que geram aí milhares de empregos, que geram milhões de reais em receitas para os municípios, para os estados e para a União, que produzem um esporte espetacular, que, enfim, já produziu muitas conquistas para o Brasil, mundo afora, seja em Olimpíadas, seja em campeonatos mundiais, né? Então, o remédio existe. A panaceia para essa tragédia toda está hoje, não precisa nem da eleição do ano que vem para presidente da República. Claro, nós vamos resolver definitivamente com um novo presidente, com alguém que não seja preconceituoso, que não seja vil, que não seja covarde nessa questão armamentista, porque Lula e companhia são covardes nesse sentido. E que não deixem outros se meterem. Ano que vem nós vamos resolver. Mas ainda esse ano, tem todo 25 e 26, o Congresso pode resolver. Nós já conversamos com o atual presidente, Hugo Motta, sobre essa questão. E ele pediu um tempo, dizendo que havia outros projetos prioritários, e realmente eu concordo, tem projetos que estão trancando a fila, vamos dizer assim, anistia, agora tem essa CPI do INSS, né? Tinha um projeto que estava trancando a pauta e que foi votado agora essa semana, não com o nosso voto, eu votei contra, né? Todos os nossos deputados, por exemplo, da bancada da Segurança Pública, ou da bancada da Bala, ou da bancada dos CACs, votaram contra, que foi de aumentar de 513 para 531 parlamentares na Câmara. Nós votamos contra, perdemos a votação. Mas isso era um projeto que também trancava a pauta, porque é uma exigência do STF desde 2021 que houvesse essa readaptação, né? Então agora, isso que já não está mais na pauta, já liberou. Saiu da fila? Saiu da fila. Né? Essa questão da CPI parece que vai haver a instalação de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os roubos do INSS, que são roubos bilionários. Isso aí, uma CPMI vai ser instaurada no Senado, em tese, composta por senadores e deputados. Também sai da frente, né? Aí fica a questão da anistia, que eu acho que também, mais tempo, menos tempo, tem que ser votado no plenário da Câmara, depois vai para o Senado, e aí nós vamos exigir do presidente Hugo Motta que a questão das armas seja novamente retomada, né?
sob esse argumento de que, passados 3 anos, todas as narrativas apresentadas por Flávio Dino, que agora está no STF, narrativas falaciosas, O próprio secretário, fajutas. o próprio secretário do Ministério da Justiça, o Marivaldo, Sim. que sempre nos rotulou como se a gente fosse o inimigo da segurança pública. Mas ele é subordinado ao ministro da Justiça, né? Sei que ali dentro do Ministério da Justiça tem uma senhora que representa uma ONG, né, esquerdista, e inclusive com ligações internacionais, que nessa pauta ela manda e desmanda lá dentro do Ministério da Justiça. Uma vez, eu era ainda presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara, em 2023, quando o Flávio Dino esteve aqui, nós o convocamos, ele esteve aqui, e numa das perguntas eu perguntei para ele: ministro, é o senhor que manda na pasta do Ministério da Justiça? Ele falou: sou. E eu disse: olha, a informação que nós temos que não é o senhor, que quem manda lá é uma senhora de nome Michele, que é a presidente do Instituto Igarapé, e que nessa questão armamentista ela manda e o senhor só obedece. Ah, ele ficou indignado. Não, eu que mando e tal. Né? Então, eu disse para ele: então, o senhor... Se é ele que manda, então por que permitiu que carabina de chumbinho fosse obrigatório a utilização de certificado de registro? Sim, eu não... Espingarda de chumbinho. Aí eu respondo o senhor por quê. Porque como algumas pessoas foram cooptadas, como o senhor mesmo disse, qual é a porta de entrada do esporte, deputado? É o chumbinho. É onde a garotada pega o gosto. E aí e chegou para mim essa informação que durante a pergunta que fizeram a ela, perdão, a pergunta que ela fez a algumas pessoas, qual seria a porta de entrada do esporte? Aí ela falou assim, a pessoa respondeu: a porta de entrada do esporte é o chumbinho. Aí disse que ela fez assim: ah, é? Então, ou seja, não sei se por inocência, não sei se por... Não existe inocência, entendeu? E nem coincidência na política. Eles são ardilosos, são maliciosos, veem problemas onde não existe. Criam problemas, né? Tudo por questões ideológicas. O senhor viu agora o horário de funcionamento dos clubes, das 18 às 22 horas? Eu perguntei ao secretário Marcos Rogério, na reunião minha na Casa Civil, eu falei: secretário, a minha formação me obriga a trabalhar com números. Eu trabalho sobre estatística, eu trabalho sobre isso. Os números não mentem. Falei, a segurança pública se faz com estatística, tudo se faz com estatística. Tudo. Falei, qual é a estatística que o senhor tem comprovadamente que lhe dá respaldo técnico para o senhor fazer com que os clubes funcionem das 18 às 22 por questões de prevenção de escolas que estão ao redor em relação a crianças serem atacadas? Qual o número que o senhor tem de que isso foi crucial para... Eles não têm número. O senhor sabe o que ele me respondeu? A dona Janja não abre mão. A dona Janja? E aí... Perdão, dona Janja não. A primeira-dama não abre mão. Foi essa a resposta que nós tivemos. Então, ou seja... Por isso que o Brasil está nesse caos. Eu estava vendo ontem aqui o presidente do Banco Central, claro, reuniu com o Copom e estabeleceu o juro de 14,75%. É o maior juro desde 2006. A maior taxa de juros desde 2006. Né? Galípolo, que é o presidente do Banco Central, foi indicado pelo PT. Sim. Quando nós estávamos no governo, com Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, algumas vezes os juros subiram, mas nunca, nem próximo disso aqui. E o PT criticava, batia, fora uma só STF, pancada. Pediram até impeachment de Bolsonaro por causa disso. Agora eu não vejo nenhuma crítica dessa petezada sobre isso aqui, sobre esse 14,75% de juros ao ano. Mas nem o senhor, nem ninguém vai ver. Nem vai ver. Né? E aí eu também não vejo a dona Janja, que é quem manda hoje. Ela não tem cargo, mas ela que manda. A fase acontece. Inclusive, nós recebemos informação que o Lula só recebe dentro do Palácio Planalto quem ela autoriza. Então, se nós brasileiros estamos na mão de alguém do porte de Janja da Silva, aí tu vê que nós estamos no fundo do poço. Né? Por isso que o Brasil está com inflação galopante, os juros aqui a 14,75%, né? Gastança, déficit trágico, né? Agora um escândalo de corrupção que ninguém sabe o valor, mas alguns falam em mais de 100 bilhões de reais roubados dos aposentados brasileiros. Imagina se isso fosse no governo Bolsonaro, o que a gente estaria passando? E a imprensa dominante do país, né? Tem um canal lá do Rio de Janeiro, que eu não gosto nem de falar o nome, esse canal ainda passando pano.
E o problema todo é o tiro esportivo. Tiro esportivo. Né? Então, O senhor acha que é tirar o foco? Tipo, é desviar o foco? é um conjunto de coisas, né? Porque quando eles estabeleceram 40 ministérios, lá quando chegaram, todo mundo viu assim, ó, estão perdidos, não sabe o que vão fazer. Né? É muito cacique, o governo, é muito cacique para pouco índio. o Né? governo atual, Lula, o governo do PT, virou um fim em si mesmo. Eles não estão pensando no futuro do Brasil, no futuro das próximas gerações. Eles querem apenas se manter no poder. É um fim em si mesmo. Pode verificar. Né? Não tem projeto para saúde pública. Criticavam, falavam. Cansei de ver deputados do PT aqui criticando que a tabela do SUS estava defasada. Chegaram, por que não corrigiram a tabela do SUS? Né? Educação. Criticavam a educação. Né? Nós vimos que os índices educacionais apresentados pelo PISA, que é uma classificação internacional, pioraram com o Lula. Na segurança pública nem se fala, as facções simplesmente tomaram conta em todos os estados. As facções criminosas tomaram conta. Aí vem Ricardo Lewandowski, que era ministro do STF, numa jogadinha ensaiada, o ministro da Justiça foi para o STF e o cara do STF foi para o STJ lá, para o Ministério da Justiça. Lewandowski e Dino fizeram uma jogadinha ensaiada para dar proteção ao Lula, só isso. Aí, esse sujeito, que não sabe nada de segurança pública, acho que ele nunca pisou numa delegacia de polícia. Ele não tem a menor... Ele, como ministro da Justiça, já era um incapaz. Como ministro da Justiça, sempre foi alguém levado pelos demais ministros como uma piada. Aí ele vem agora com uma PEC da segurança pública. Que nós fomos ler. Digo, não, isso aqui não é PEC da segurança pública, é PEC da insegurança. Porque retira todo o poder dos estados E passa por União. e empodera a Polícia Federal. E olha, eu sou da Polícia Federal. Fiz toda a minha carreira ali dentro. Conheço a estrutura. O senhor tem certeza que não é o caminho? Não, óbvio que não é. A PF tem hoje em torno de 10 mil homens em todo o Brasil. E ela foi criada, e é que esse Lewandowski não sabe de nada, ela foi criada aos moldes do FBI, para ser uma agência federal de investigação para crimes especiais. Age residualmente apenas. Tanto que em todo o Brasil, são 5.500 municípios, a PF existe em 100 municípios do Brasil só. Porque ela atua residualmente. Ela não é para ser uma polícia de proximidade. Não é para ser uma polícia para atuar nos cantões do Brasil. É para chegar e resolver. Exatamente. Né? Então, mas o que eles querem? Empoderar a Polícia Federal, porque na visão deles, eles são os donos da Polícia Federal agora. Todo o crime organizado seria investigado pela Polícia Federal. Como não tem efetivo, então não vai investigar. Eles têm parceria política e ideológica com o crime organizado. Não estou dizendo que eles tenham parceria outras, mas parceria ideológica tem. Alinhamento, né? Ideal. Alinhamento de ideal eles têm, isso é claro. Né? Tanto que no dia da eleição do Lula teve foguetório nos presídios. Então, como eles têm alinhamento ideológico e político partidário com as facções criminosas, o que eles querem? Se a Polícia Federal não tem efetivo para fazer, então ninguém vai fazer, porque não cabe às polícias civis e às polícias militares fazer. Né? Esse é o Brasil de 2025, de Lula, de Janja, de Gleisi Hoffmann, de Lindbergh Farias, né? De Maria do Rosário, de gente que não está preocupada em entregar felicidade e paz social aos brasileiros. Eles querem apenas se manter no poder. Por isso que eu digo, é um governo que ele é um fim em si próprio. Está ali para se manter. Né? Estão gastando dinheiro, estão torrando dinheiro público, estão dilapidando capital do povo brasileiro, mas isso para eles pouco importa. Né? O que importa é que eles estão no poder, né? Enfrentando e assolando e aniquilando os atiradores, as lojas de tiro, enfim, atacando e aniquilando os produtores rurais, o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul passou, nesses últimos 5 anos, né, por enchentes e por estiagens históricas. A maior estiagem que aconteceu durante a pandemia, inclusive, foi em 2022. A maior estiagem dos últimos 40 anos. Que praticamente matou todos os produtores rurais gaúchos. Então, o Rio Grande do Sul, muito mal. Nós querendo a ajuda do governo federal, eles não dão porque não há interesse político. Eles só pensam na política e na próxima eleição. Né? E alguns inimigos são declarados, dentre eles os produtores rurais e os CACs, na cabeça deles.
que nunca foram inimigos. Visto agora o que querem fazer com o javali. Querem proibir a caça do javali. Gente, javali acaba com tudo. E lá no Rio Grande do Sul, em especial, aquela região ali de Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Dom Pedrito, né? Os javalis tomaram conta. Eu comentava aqui contigo antes de nós conversar. Varas de javali de 200 porcos. Eles invadem uma lavoura de trigo, de arroz ou de milho, e em uma semana destroem. E o produtor que está lá sem preparo não tem como fazer o combate. Porque para combater um porco que pesa 500 quilos, só com fuzil. Não consegue matar a paulada ou a bodoque. Agora, aproveitando essa deixa do senhor em relação ao equipamento... O Portugal não tem fuzil. Não tem. E aí eles querem, inclusive, fazer estão aí estudando uma lei aí para proibir que não pode mais usar fuzil, só pode usar armas de alma lisa, ou seja, espingardas. Como é que você vai deitar um porco acima de 200 quilos com uma 12? Que não seja com uma arraiada. Possível. Não consegue. Nem acerta. Não, e outra coisa, você vai ter que chegar muito perto do bicho. Perto do bicho você também está correndo risco. Sabe? Então, o que eu disse ao senhor antes da gente conversar. Eles não têm técnica. Eles não querem ouvir de forma técnica. Eles querem colocar dentro de uma discussão técnica a condição ideológica. Eu posso chegar no senhor aqui, nós podemos pensar contrários. Quando o senhor me expõe de uma forma técnica, eu vou falar assim, tudo bem. Tecnicamente o senhor tem razão. Vamos ver como é que vai funcionar? Quando a gente vai conversar com eles e tecnicamente a gente começa a explicar que não é porque aumentou o número de armas que aumentou o número da violência. Então aí você começa a colocar números, estudos, Fórum de Segurança Pública, estudos internacionais. E quando você começa a colocar os números, eles falam assim, eu não concordo. Não é assim que eu quero. Então, ou seja, sai do campo técnico, sai do campo totalmente alinhado a números e entra uma ideologia. E aí, contra a ideologia, deputado, a gente vai discutir como? Tem como. Não tem como. Eu não quero e pronto. Não tem como. E essa questão do javali tem nos preocupado muito lá no Rio Grande do Sul. Mas já está subindo para Santa Catarina também. Ali aquela região de Lages, né, Campos de Cima da Serra, os javali tomaram conta. Mas ali naquela fronteira com o Uruguai é absurdo. E os produtores pedem socorro. Para quem? Para atiradores que têm a capacidade, porque o agricultor, inclusive, se botar um fuzil na mão dele, ele não sabe nem manejar. Não tem nem segurança. Não consegue, é perigoso. É perigoso. Não pode. Então, contra esse estado de coisas, eu tenho dito, eu repito aqui, tem remédio, está na mão do Congresso. Né? Muitos parlamentares covardes não querem fazer, né? Porque receberam um carguinho do governo, uma emendinha, enfim, não querem fazer. Mas tem remédio para isso. A gente pede para os nossos CACs do Brasil afora que cobrem seus deputados. Fulano, tu te elegeu e foi lá no clube de tiro, tirou uma foto, não sei o quê. Fazendo arminha, inclusive. Vai lá agora, então. Cadê teu discurso? Cadê tua cobrança? Por que tu não apresentou um PDL, por exemplo? Mas não vai dar nada. Por que não apoiou? Por que não apoiou o que estava pronto? Faça a tua parte. E não estão fazendo. Tanto é que nós estamos aqui hoje um congresso com 500 de... Agora não é nem... Né, ainda é 513. 530. Vamos falar 530. 530 deputados. 531 deputados. Né? Tem 6 deputados atuando. 6. Mas, por favor, que eu vi de gente, tiro na hora da eleição, ano que vem tem eleição. Aí eles vão de novo lá. Vamos lá, clube de tiro, não sei o quê. Né? Porque sabem que... Mas eu acho que esse amadurecimento político da nossa parte, aí quando eu falo a nossa parte, deputado, eu falo o lado de cá, o CAC, né, o dono de clube, eu acho que o amadurecimento político que nós tivemos, inclusive com a perda da eleição do nosso ex-presidente Bolsonaro, eu acho que a resposta vem agora. Tomara. Entendeu? A resposta vem agora. Precisamos de mais Paulos Bilinski. Com certeza. De mais Marcos Polons, de mais Ismaéis, né? Ismael Alexandrino, que é um deputado federal de Goiás. Ele é campeão de tiro, né? Ele atira pela linhagem. Ele é campeão da linhagem. Sensacional. Então, fazer com que mais deputados com perfis desta natureza cheguem aqui à Câmara dos Deputados. E normalmente não todos, só ver o Bilinski e o Paulon, todos os parlamentares que atuam no tiro são contra a pauta woke, são contra a destruição do Estado, são contra aborto, são contra o gigantismo estatal, são contra o aborto, contra a maconha, né? Contra essa história de passar pano em pedófilo. Essa foi a última que eu vi agora num debate aqui, eu cheguei a levantar da cadeira de isso é um absurdo. Eles querem dizer que pedofilia não é crime, é doença. E que não tem que botar o cara na cadeia, tem que internar. Eu digo,
Então onde é que nós vamos parar com essa turma? Eu tenho uma ótima para essa liberação de drogas. Eles são javalis, vamos apelidar, sabe o quê? Vamos apelidar a esquerdalha, porque não é só o PT. Né? É a esquerda do PT, PDT, PSOL. PSB, PSOL, Rede e tal, de javalis. Né? Aonde chega, preda tudo. Javali. PJ, eu fiz uma Partido dos Javalis. Eu fiz uma pergunta uma vez para uma pessoa que era a favor da liberação das drogas, em especial maconha. Não, maconha não faz mal para ninguém e tal. Eu falei, você é casado, né? Ele falou, sou. Tem filho? Tem. Quantos anos tem teu filho? Ele falou, tem 6 anos. Eu falei, legal. Teu filho precisa fazer uma cirurgia do coração hoje. Só que o teu médico fuma uma maconhinha ali e tal, e ele vai chegar para operar teu filho fumando uma maconha. Você entrega teu filho? Um cheiro de maconha nas mãos. Aí ele, não, mas peraí. Eu falei, não, pior. Você tá dentro de um avião com a tua família inteira e o piloto entrou fumando um baseado de maconha e vai assumir o avião. Você confia no piloto? Não. Então por que você quer? Por que você milita na liberação das drogas se no teu mundo que faz parte médico, avião, carro, você quer um policial drogado para atender uma ocorrência? São hipócritas. Quer dizer que o policial pode fumar maconha, o médico pode... Então, assim... São hipócritas. Não, mas espera aí. Então, assim, eu vejo, deputado, que é... Mas nós temos uma deputada aqui, uma deputada federal lá do Rio Grande do Sul, inclusive, que é contra as armas, tal da Maria do Rosário. Sim, sim. Né? Claro, ela tem os eleitores dela, né? E até é coerente, porque ela, nesse aspecto, porque ela diz na eleição, ó, eu sou contra as armas, eu sou a favor da liberação da maconha, tá. E ela tem eleitores que votam, tá, tudo bem. Tá tudo certo. Mas ela é incoerente no que diz respeito às armas, né? Porque ela é contra as armas, ela anda com um monte de segurança armado para lhe dar proteção. É. Ué, quer dizer, para o cidadão comum não precisa não ter, pode. mas para ela sim. Não pode. E esses seguranças armados são pagos com dinheiro público. Sim. Não é pago o dinheiro dela. Não sai do salário dela. Não. São cota parlamentar que ela usa para os caras armados fazer segurança. Pô, mas é contra as armas. É. Né? Apresentei um projeto de lei logo que eu cheguei aqui, dentre outros, né, para autorizar as mulheres ameaçadas, as mulheres que estejam sob proteção judicial da Lei Maria da Penha. Não basta fazer um BO. Toda a mulher ameaçada com ordem judicial protetiva que restringe a aproximação do agressor ou do que ameaçou, ter automaticamente, se quiser, claro, em porte de arma. Cumprir os requisitos. Ter um porte de arma. Ali ele afasta a discricionariedade da autoridade policial federal. Então, está ameaçada, tem uma ordem judicial, quer ter um porte, vai ter o porte. Basta ela passar na prova de manuseio, sabe manusear, passou no psicotécnico, deu. Tem a documentação comprobatória? Vai ter arma. Tá. Chegou, eu digo, não, essa matéria vai passar por quê? Né? Chegou na comissão da mulher, elas, não, nós somos contra. Dentro da comissão das mulheres, eu digo, tá, mas eu apresentei esse projeto para dar proteção a vocês, às mulheres. Né? Não, nós não queremos... Eu digo, vocês acham que uma folha de papel vai impedir? Que é a ordem judicial do juiz lá. A ordem judicial é uma folha de papel. É. Tá. Essa folha de papel dá proteção para vocês. Esse é o teu escudo. O Estado não tem condições de botar um policial militar na porta de cada mulher ameaçada. Não tem. Eu sei, e nós apresentamos o projeto com base numa situação concreta. Né? Do homem tá chutando a porta, ela dentro de casa. Não tem o que fazer. Não era gente pobre, gente de posses. Né? E ela não tem o que fazer. O cara entrou, graças a Deus não matou, mas agrediu e tal. Se ela tem uma arma ali dentro, vai entrar e voltou armada. Dá um tiro. Dá um tiro na porta para ver se continua. Mas ele é machão, mas ele vai. Claro que vai embora. É machão, mas não é burro, né? Por favor. Eu assisti então, elas votaram, não, somos contra. Digo, vocês são muito hipócritas. Né? Porque nós queremos dar proteção, a possibilidade. Mas quem tem que dar a proteção é o Estado. Isso aqui é uma autorização de uma licença que quem quiser, as mulheres que quiserem. Não é obrigatório, é facultativo. Não quiser. Nós temos várias situações de mulheres que têm condições, querem ter e vai lá. E autoridades negam porque a senhora não tem direito. Eu vi um xerife americano. Essa é a hipocrisia da esquerda. Eu vi um xerife americano dando uma palestra lá no condado dele lá. Ele falou assim: eu consigo chegar na casa de qualquer pessoa aqui que aqui está em 5 minutos. O nosso policiamento aqui é distribuído para que qualquer residência do meu condado eu consiga dar o atendimento nos primeiros 5 minutos. Mas os primeiros 5 minutos a responsabilidade é sua. Você é responsável por manter os 5 minutos seguros, seu e da sua família. Eu vou trazer aqui, ó, agora é 11h11, mas
Vamos botar aqui, ó, no cronômetro. Né? 5 minutos. Vamos. 5 minutos, tu bota abaixo o andar inteiro. Ou se põe. Pô, Ou se põe. Derruba todas as portas, se quiser. em 5 minutos tu derruba o andar inteiro. Né? Então é muita hipocrisia. Né? Falam absurdo, esses absurdos são difundidos de forma irresponsável pela imprensa. Tu liga uma TV, como essa TV que eu falei lá do Rio de Janeiro, eles estão ali dizendo, não, né, a arma de fogo, não sei o que e tal. Aí tu vai ver, os atentados lá não foram feitos com armas de fogo, com faca, com martelo, com pedaço de pau. Eu tenho, quando eu dou palestra, deputado, e algumas palestras aí pelo Brasil, eu costumo dizer o seguinte: se o engenheiro constrói uma casa errada, a culpa é do engenheiro que calculou errado. Se eu estou passeando com o meu cachorro na rua, o meu cachorro escapa e ataca uma criança, mata uma criança, a responsabilidade é do tutor. Né? Se eu pego o meu carro, consumo bebida alcoólica, assumi o risco e atropelei alguém, a culpa é minha. Mas se eu pego uma arma de fogo e faço um crime, a culpa nunca é do autor, e sim passa a ser do equipamento. Então, ou seja, em todos os cenários, a culpa não foi do cimento, não foi da água, não foi do ferro, a culpa não foi do cachorro e a culpa não foi do carro. Mas quando eu pego a arma, a culpa daquele problema passa a ser a arma. Então, tira-se o fator humano, que é o problema, e culpa-se o objeto. É como eu dizer ao senhor que eu escrevo mal porque a caneta não é boa. Uhum. Esse eu fiz o levantamento como tu disse, com números. Os números não mentem. Tem números ali. No Brasil, quais são... Porque nós temos hoje, das 50 cidades mais violentas do mundo... 13. 10 estão no Brasil. 13. 13 agora? 13. Estão no Brasil, imagina. Entre as primeiras 5 tem 2 ou 3, inclusive Lauro de Freitas na Bahia. Tá. Então, o Brasil é um país violento. Mas, dessas 13 cidades, eu fiz esse estudo em 2023. Das 10 cidades, ou 13, 9 estavam no Nordeste e uma é Manaus. Ou seja, todas no norte do país. Né? Onde a massa carcerária é a menor. O Nordeste tem a menor massa carcerária. Ou seja, onde a vagabundagem não é detida como é detida no centro-sul do país. As maiores massas carcerárias estão hoje no Brasil, onde há segurança melhor. São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Na questão das armas, mesma coisa. Se pegar por porte de arma, registro de arma de fogo, os estados que mais têm registro e porte de arma... Feira de Santana, Bahia, Salvador, Bahia, Fortaleza, Maceió, Ceará, Teresina. Recife, Manaus, Amazônia, Maceió, Teresina, Vitória da Conquista, Natal e Porto Velho. Todos no Nordeste. Todos no Nordeste. Onde tem essa é o que nós falamos, números, né? Número não mente. Então, pegando por porte de arma e registro de arma. Onde mais tem arma de fogo, que é Centro-Sul, os índices de segurança são elevadíssimos. Onde não há registro e os crimes de porte... sempre pequenos. Exatamente. Onde não há registro de porte e registro, os crimes, a criminalidade é muito maior. Mas não é tipo assim, não é 2% maior. É 4 vezes mais violento do que... Então está provado que, primeiro, desencarcerar, que é a política da petezada, desencarcerar gera violência, gera insegurança. Desarmar gera violência e gera insegurança. Os números estão dizendo, não sou eu que estou dizendo, só tu pegar. A gente trabalha com número, né? Número. Número. Né? Mas aí quando tu apresenta esses números para o governo do PT, eles não, se para nós, né, tem que ser analisado de forma conjunta, porque lá também tem a questão da falta de educação, falta de condições. Aí tu vai ver, por outro lado, falta de educação. Se compararmos por habitante ou por PIB, o Nordeste é o que mais recebe dinheiro para a educação do Brasil. Muito mais. Se comparar em população e PIB,
O Nordeste é o que mais recebe apoio em assistência social. Tem estados lá que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Então, todos os números derrubam essas teses absurdas e criminosas e bandidas apresentadas pelos lulistas, pelos esquerdistas. E mesmo assim, eles não cedem, né? Eles, sabendo que estão cometendo injustiça social, eles continuam com essas políticas de desencarceramento, né? De desarmamento. Isso é tudo premeditado. Nada é por acaso. Tudo é premeditado. Ninguém chegou aqui hoje, né, tudo fazendo. É premeditado. O senhor sabe qual que é o argumento que eles usam, por exemplo, e eu já debati muito em palestras, e inclusive aqui na casa, eu já peguei audiência pública aqui com na época, Marcelo Freixo e outros. O senhor sabe o que eu tive que ouvir de resposta em relação ao Nordeste, que tem o menor número de armas em relação... Eu tô falando arma legal, tá? A gente não tá aqui falando... Dizendo, porte e registro. Tô falando porte e registro, não tô falando de arma de forma ilícita. A resposta que eu ouvi foi, se tivesse arma lá, era mais violento. Foi isso que eu tive que ouvir num debate. Aí eu falei, tá, mas e no Rio Grande do Sul, e no Sul e Sudeste? Não, isso é um outro estudo. Ou seja, é o mesmo estudo, só que quando convém, a resposta é de um jeito. Fazendo a comparação aqui, né, já que estamos num bate-papo, ano passado eu estava num debate aqui numa das comissões, e aí uma deputada federal do PT, né, de um estado do Brasil aí, ela chega e diz, não, que o governo do Bolsonaro era governo corrupto. Ela é bem novinha, ela deve ter uns 30 anos. Né? Aí eu digo, com base em que a senhora diz isso? Né? Não, porque tá aí as notícias na imprensa. Eu digo, não, tem algum dado para apresentar? Qual o número que a senhora tem para trabalhar? Não tinha nada. Não tem. Aí eu perguntei para ela, bem, vamos conversar então. Né? Aí eu perguntei para essa deputada, qual é a origem da fortuna do Lula? Por que o Lula é rico? Daí ela, não, mas ele foi presidente da República 2 vezes. Ué, com salário de 30 mil? Não, pô, líquido dá 20 mil. Eu digo, não, um servidor público não tem como enriquecer. Mais do que um carro ele não pode comprar. Uma casa já é um luxo. Ali lá, né? Aí elas, não, mas ele quando deixou de ser presidente, ele fazia palestras e cobrava 1,5 milhão por cada palestra. Né? Aí eu digo, tá, me mostra um vídeo, uma foto de alguma palestra que ele deu e eu renuncio meu mandato agora aqui. E ela se envaretou, porque não tinha, né? Não tinha. Não interessa, ele é o pai dos pobres, ele é o nosso líder e isso que interessa. É aquilo que eu disse ao senhor, quando sai da argumentação técnica... Essa gente que nós temos que enfrentar, combater, né? Tentar provar para o eleitor que não dá para votar nesse tipo de gente. Né? E ano que vem tem eleição. Não adianta só eleger um presidente. Tem que eleger senadores decentes, eleger deputados federais decentes, eleger deputados estaduais decentes, eleger governadores decentes, eleger só... E hoje tem condições de fazer essa busca. Não tem mais... mas não sabia que o cara era falcatrua, que o cara era um vigarista. Dá um Google. Pô, bota aqui, ó. Quem é o cara? Né? Ó, Joãozinho da Silva. Do que vive, do que se alimenta, o que faz, o que pretende para o Brasil. Deputado, né? Fácil de fazer. Qual o cenário que o senhor vê para o tiro esportivo? E para o direito a acesso às armas, e a gente já está caminhando aqui para o nosso final, porque o deputado está com uma agenda aqui que só de olhar para a agenda dele eu estou cansado. O que o senhor vê no cenário político? E assim, eu adianto aqui a você que está nos assistindo, que a mudança vai vir por essa casa. Se não passar por essa casa, a gente não vai conseguir ter uma estrutura jurídica que nos dê balizamento para a gente poder praticar o nosso esporte com segurança. Como que eu digo? O esporte não pode ficar aqui, ó, numa caneta. Não é uma caneta que tem que segurar os nossos direitos, é um documento à base de lei. Então a pergunta que fica aqui ao querido deputado Sanderson, o que o senhor vê a um curto, médio e longo prazo para que haja uma mudança estrutural no tiro esportivo? A curto prazo nós vamos exigir, e isso não pode ser exigido por mim só, um grupo de parlamentares vai exigir do presidente Hugo Motta, já que o presidente anterior não fez, tinha prometido e não fez. Né? O atual presidente da Câmara, quando estava em campanha, nós reunimos com ele, a bancada da bala, vamos dizer assim, a bancada dos atiradores, enfim, reuniu com ele. Então, eu não fujo, dizia ele na época, eu não fujo do debate. Qualquer projeto que seja de interesse público,
nós vamos levar adiante. Então nós vamos conversar com ele, né? Nós já tínhamos conversado, eles que tinha alguns projetos que estavam trancando a pauta, entre aspas. Bem, esses projetos estão saindo da pauta, né? O caminho está ficando livre. Tá ficando livre. Então nós queremos debater. Então, a curto prazo, nós, enquanto deputados federais, é fazer com que o PDL 03 de 2023, que revoga aquele primeiro decreto e o decreto de julho, tem um decreto que foi em janeiro e outro de julho, que esses dois decretos sejam revogados, voltando ao status quo. Tirando esses requisitos burocráticos absurdos que não tem prisão legal. Né? Aí vamos ver qual é que vai ser o procedimento do presidente Hugo Mota, porque ele tem o domínio dos fatos, cabe a ele pautar os projetos de lei. Então, a curto prazo, aqui na Câmara é isso aí. Né? Agora, a médio e longo prazo passa pela eleição do ano que vem. Eleger parlamentares, deputados federais e senadores dignos, decentes, que não venham aqui para mentir e para enganar seus eleitores. Porque, imagina, se são 1 milhão de CACs no Brasil, dá para eleger pelo menos 10 deputados federais alinhadíssimos com a pauta. Sem dúvida. Será que esse cara vai chegar lá e vai nos ajudar? 10. Hoje tem quantos aqui? Eu citei 6, mas se eu for botar no papel, eu não sei citar os nomes dos 6. Não, eu acho que defendendo a pauta deve ter um número bem maior. Agora, entender da pauta é diferente. Né? Porque eu posso... Antes eu via conversar com as pessoas, eu queria que as pessoas se convencessem de alguma coisa. Na verdade, hoje eu já quero ao contrário, com o amadurecimento do tempo e da idade. Eu não quero que a pessoa goste de arma, eu quero que ela não me impeça e não dificulte a pessoa que cumpra os requisitos legais. Então assim, qualquer parlamentar que chegar aqui eleito ou recém-eleito, mas eu não entendo da pauta, mas só dele estar disposto a escutar e entender de uma forma técnica que a segurança pública não é afetada pelo praticante do tiro esportivo, para mim já é um passo absurdo. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Então, a médio e longo prazo é elegermos representantes dignos. Né? E, claro, eleger um presidente da República. Esses decretos todos aqui que foram apresentados, bastou uma canetada desse impostor disfarçado de presidente que está aí. Ele assinou um decreto e bastou. Acabou. Daí ele tem o comando do Exército na mão, ele tem o comando da Polícia Federal na mão, manda cumprir. Está aqui o decreto, vai cumprir. Estrangula e pronto. Né? Vamos derrubar o decreto. Não conseguimos derrubar. Não conseguimos derrubar o decreto, sendo flagrantemente ilegal. E eles têm o STF hoje, né, me parece um sócio da esquerda, né? Porque se fosse uma Suprema Corte imparcial, técnica, nós pegaríamos esse decreto, vamos ajuizar uma ação, nós ajuizamos a ação, inclusive, levaríamos ao STF e o STF derrubaria. Não, isso aqui é ilegal. O decreto não pode dizer... Independente das minhas posições políticas. Dizer mais do que a lei diz. O decreto é infra-legal. Pode apenas regulamentar. Não tem essas glosas todas que foram colocadas no decreto. Então, nesse cenário desastroso, está nas nossas mãos eleger agora, ano que vem, né, bons parlamentares e um presidente da República digno, decente, né, que tenha condições de, não só na questão armamentista, né, mas em todas as questões, na economia. Eu estava vendo ontem, andando aqui na Esplanada, teve uma manifestação. Sim. E olhando aqui, são 10 ministérios do lado de lá, 10 prédios, e 10 do lado de cá. E aí tem o Ministério da Justiça, que é um prédio diferente, que fala internamente para o Brasil, para o interior do Brasil, e do lado de cá, o Ministério das Relações Exteriores, que fala externamente. São os dois prédios diferentes só. Os 20, 10 e 10 são iguais. Então são 22 ministérios, que era o número de ministérios que o Bolsonaro tinha. Esse é o tamanho do Brasil. Isso aqui não foi feito. Juscelino Kubitschek, enfim, pensaram o Brasil na década de 50, 60. Não, o Brasil tem que ter 22 ministérios. Não teriam feito 40 ministérios. Aí o cara chega e bota 40 ministérios. Divide no meio um, puxa para 3 o outro. Né? Para quê? Não é só o gasto que vem com esse aumento de ministério. Não é só o gasto. Se fosse só o gasto, já seria desastroso. Mas é o tomar lá da cá, a acomodação, né, a troca de favores, o tráfico de influência, a promiscuidade entre Poder Executivo e Congresso Nacional. Pode ver quem está ocupando aqui. Tem um amigo
meu aqui, que era deputado federal, que é ministro, amigo nosso aqui, porque ele votou no Bolsonaro. Eu não vou dizer o nome, todo mundo sabe. Ele votou no Bolsonaro, ele é de direita e é ministro do governo Lula. Uma salada de fruta que gera destruição para o país inteiro. Então, só pelo número de ministérios, 40 ministérios, dá para ver que essa gente veio para acabar com o país. Mais uma vez, tem remédio para isso tudo. Passa pela atuação do Congresso, passa também pela atuação dos eleitores. E nós temos uma desconfiança. Em seguida eu falo isso, as pessoas, mas o senhor confia nas urnas ou no sistema? Eu digo, olha, eu não confio, tenho minhas desconfianças. Isso não quer dizer que eu vou asseverar que teve fraude nas urnas. Não. Mas que é um sistema que eu não confio, isso aí é claro. Não confio. Não é só lá na urna mecânica, né? Mas em todo. Tem um aparelhamento dentro da Justiça Eleitoral, dentro do Ministério Público, enfim, né? Mas, quando nós tivemos, no segundo turno de 22, 31 milhões de brasileiros que não foram votar, a abstenção está lá, registrada. Sim, 31 milhões. 31 milhões de brasileiros não foram votar. Isso é uma Argentina inteira. Aí eu fico pensando, esses 31 milhões de pessoas aqui, quem são? Será que é a população pobre ou a população classe média e rica? Como é que a gente vai saber? Né? Então, conversando com amigos lá de Porto Alegre, que moram em bairros bons lá, dizem, não fui votar porque o Bolsonaro falava muita bobagem, eu não sou de esquerda, não votei no Lula e não fui votar. Parabéns. E agora estão cobrando. Um Parabéns. deles me ligou, tô quebrado, tinha uma empresa, tu foi o que não foi votar. Dizer que o Bolsonaro falava demais, não sei o que. Muito palavrão. Tá, né? Bolsonaro fala demais e o Lula rouba demais. Faz todos esses absurdos que tem feito. Né? Então, também tem a nossa participação. Ano que vem vai ter eleição. Vão ter 2 candidatos no segundo turno. Temos que dar uma resposta. Né? É só tu escolher o lado. Direita ou esquerda. Mas o da direita eu não gosto porque não sei o quê. Não vou votar. Aí, se a abstenção for de novo de 30%, como foi em 22, a esquerda vai votar em peso. Se a direita 30% não vai, nós vamos perder de novo. Vamos botar Jesus Cristo aqui, nós vamos perder de novo. Porque a esquerda, os caras vão votar de bengala. Vão votar de oxigênio. De cadeira de roda, mas vão lá votar. Mas vai votar. Né? E aí o nosso pessoal não vai. Então, é um conjunto de coisas que fez com que o Brasil chegasse ao ponto que chegamos hoje. Economia destruída, inflação. E outra mentira, Marcelo, que eles contam que a inflação está em 5%, 6%. Não. Qualquer pessoa que vai no supermercado sabe. Pega as notas fiscais, os cupons fiscais de maio, pega de maio de 24 e compara com maio de 25. Tá tudo. A inflação hoje é de 30%. Dinheiro hoje, o dinheiro não compra mais. Vai no supermercado, pega tem gente que guarda as notas, né? Como eu. Então, pega lá. Você guarda a nota? Ó, maio de 24 para maio de 25. Compara produto por produto a inflação do supermercado, porque eu posso não comprar um sapato, andar com o sapato furado. Mas arroz e feijão. Mas eu tenho que comer, senão eu morro. Eu posso andar com uma calça furada. Eu posso andar com um carro velho, não tem problema. Mas um café com leite tem que tomar. Mas se não comer, eu vou morrer. Então a inflação tem que medir pelo supermercado. E eu fiz essa lição de casa. Deu 30%. Então a inflação não é 6%, a inflação é de 30%. Nas mãos dessa bandalha que está aí. 24 foi a maior fuga de investimentos da história do Brasil. Os investidores fugiram. Pô, um governo perdulário, irresponsável. Foram investir no Paraguai. Os investidores foram investir na Argentina. Tem amigos que levaram empresas para o Paraguai e Uruguai assim, rindo. Foram investir até no Peru. Peru, inclusive, a economia tá melhor que a do Brasil. Porque viram, não, isso aqui é um governo absurdo, destrutivo, corrupto, inclusive. Nós vimos agora a questão do INSS, isso é a ponta do iceberg. Ponta do iceberg, essa questão do INSS. Isso aí vai cair, né? Eu acho que tomara que talvez nos próximos 30 dias a coisa comece a aparecer, né? Eu acho quase impossível uma fraude bilionária ter acontecido sem anuência à participação do ministro da Previdência, que era o tal de Carlos Lupe. O ministro ia fazer isso sem comunicar ao presidente?
6 não é mais 6. 6 é uma conta inicial. Passou de 100, né? Bem, uma conta bilionária dessa. Não estou falando de 6 milhões, nem de 600 milhões. Estou falando de 6 bilhões e conta inicial. Tem gente grande Como envolvida. diz, a contagem não para, né? Tem gente grande envolvida. Óbvio que tem. Não tem coincidência na política. O senhor acredita numa CPI? A CPI tem que sair. Né? Aí está o presidente da Câmara dizendo, mas tem uma fila, tem 11 CPIs na frente. Essa fila tem que ser Tem que ter um relativizada. Tem que ter um fast pass, né? Não, tem que ter uma relativização da fila. Tem CPIs ali que podem serem instauradas no semestre que vem. Porque essa CPI, que trata de velhinhos, de aposentados, indefesos, tem prioridade. E a CPI é para descobrir tudo, quebrar sigilo bancário dessa turma toda, quebrar sigilo fiscal dessa turma toda, quebrar sigilo telefônico. Para saber. Que tudo começa aqui, né? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Quebrar sigilo telemático dessa turma toda. Os caras falam, pô, você não tem medo de falar no telefone? Eu falei, não falo nada de errado. Claro. Ué, o meu pode pegar aqui, pode olhar. Então, saber. Não existe coincidência na política. Irmão do Lula, tal de Frei Chico, é um dos diretores de um dos sindicatos envolvidos. Pô, que coincidência, né? Aí, o filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tal de Henrique Lewandowski, advoga para um desses sindicatos. Que coincidência, né? Aí, coincidentemente, o ministro é demitido e quem assume é o 02 da pasta, que é subordinado partidariamente do ministro. Ou seja, tudo igual. Pô, não podiam pegar um outro agente político para colocar? Totalmente oposto, né? Não, vai botar justamente aquele que não podia ser, porque estava também envolvido. Ele participava das reuniões e sabia de tudo. Passava pela caneta desse rapaz, que agora é o ministro da Previdência, as rubricas. Não, botaram justamente ele. Não existe coincidência política e isso faz a gente acreditar que estamos aí diante de um segundo mensalão, um segundo petrolão. De novo, voltar à cena do crime. Disseram que voltar à cena do crime. Cabe a nós agora, aqui no Congresso, ter força, disposição, resiliência para fazer com que essa CPI seja instaurada. O sistema não quer. O sistema, ele transita aí em vários poderes, né? O sistema é STF, Palácio Planalto, é imprensa, enfim. Né? É um meio financeiro. Nós temos que ter força, contar com o apoio da população brasileira e, com isso, né, buscar a verdade real sobre tudo isso que está acontecendo. E, com isso, isso tem relação direta com o nosso assunto aqui, que é o mundo das armas, o mundo do tiro esportivo, dos caçadores, dos atiradores, dos colecionadores. Porque essas dificuldades todas apareceram a partir da volta à cena do crime da esquerda. Não fosse isso aí, estava todo mundo tranquilo. Tranquilo, trabalhando, produzindo campeonatos de tiro, os clubes de tiro crescendo de forma ordeira. Porque o CAC hoje, não, quer dizer, hoje não, sempre tem que ter uma ficha corrida ilibadíssima. Não, eu costumo dizer que se minha filha quiser casar com um CAC, para mim já é meio caminho andado. Exato, porque sabe que vai ser uma pessoa correta. Né? Bom, pessoal, que câmera eu tô aqui, Godinho? No meio. Era para ser um bate-papo simples, fim das contas a gente se empolgou aqui, né, deputado? Começamos a bater o papo, e o papo quando é bom é demorado mesmo. Queria deixar aqui meu agradecimento ao deputado Sanderson, pelo estado do Rio Grande do Sul, dizer a você, nosso atleta e de um modo geral, entusiasta do tiro esportivo ou defensor do direito ao acesso às armas e que preza por um país mais decente, mais ordeiro e mais honesto para todos, que eu estou diante de um cara aqui que eu tenho muito orgulho de ter batido esse papo, você do Rio Grande do Sul. Obrigado, a recíproca é verdadeira. Que preza por tudo isso que os nossos valores se coadunam e se alinham. Esse é o cara aqui que você precisa honrar com seu voto e nós não podíamos deixar de, enquanto entidade que preza pelos mesmos alinhamentos ideológicos, abrir espaço ao senhor para que os nossos atletas pudessem ter um pouco mais dessa proximidade com o senhor, para saber e poder contar com o senhor nessa jornada árdua que nós temos pela frente e dizer que eu estou à disposição do senhor e me sinto muito honrado pelo dia de hoje. Parabéns, contem comigo.
E eu quero visitar vocês lá em Não, vamos. Botucatu. O dia que o senhor estiver por perto lá de São Paulo, faço questão de visitar o senhor lá Eu também. tive em Sorocaba, É. mas foi final de semana na Páscoa, né? E aos nossos coordenadores do Rio Grande do Sul, aí vamos marcar uma agenda com o deputado lá em Porto Alegre ou alguma região ali por perto, para a gente tomar um mate lá e dar risada. Tomar um mate aqui, ó. Depois o Marcelo vai tomar um mate. Mas claro, deputado. Parabéns, hein? Um abraço. Obrigado, querido. Junto. Deus abençoe muito. Precisamos de mais Marcelos também. Pra... E muito mais Sanderson. Parabéns, hein? Grande abraço a todos aí, a todo o pessoal do gabinete que nos recebeu, muito obrigado. Quem vê aqui as câmeras não vê a retaguarda, né, deputado? Não vê o quanto a gente está alinhado. Meu técnico de Harvard aqui, eu chamo meu técnico de Harvard, Gordinho Wellington. Parece aí, Gordinho. Bota a cara aí. Aê. Gordinho nada, muito mais magro que nós. Ele emagreceu 50 quilos. Sério? O apelido dele sempre foi Gordinho, agora é ex-Gordinho. Mas é o meu casca de bala. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a todos aí e desistir não é opção. Grande abraço. Valeu.